Oi galera do Cabana do Leitor, eu sou Fernanda Novaes, do canal Moça, Você é Cinéfila? E hoje eu tô aqui a convite do Edilson para falar sobre o filme Mãe. Já fazem alguns dias que esse filme estreou, eu sei, mas esse vídeo não é um vídeo de crítica pós-filme. Na verdade, o que eu vou tentar fazer aqui é mais uma análise do filme mesmo, pontuar alguns aspectos técnicos mais marcantes do filme, alguns aspectos simbólicos que mais me chamaram a atenção e que eu consegui desvendar ali. Então vamos começar. Bom, aspectos técnicos. A direção e o roteiro é do Darren Aronofsky e ele conseguiu construir um ambiente completamente claustrofóbico, por mais que o cenário seja uma grande casa. Ele consegue isso porque ele fez bastante uso de planos e movimentos de câmera bem fechados, principalmente na personagem de Lawrence, que é a pessoa que mais sofre com tudo que vai acontecer ali. O interessante é que a gente nunca é o olho da Jennifer Lawrence, a gente é sempre a pessoa que persegue ela, a câmera sempre fica meio que do ladinho dela aqui. Dificilmente a câmera vai fazer planos abertos nela exatamente por isso, porque é ela quem vivencia tudo aquilo. E além desses planos fechados, desses movimentos de câmera mais fechados, o diretor ele vai usar bastante o uso da instabilidade da câmera. A câmera treme na maior parte do filme assim. Essa instabilidade, ela acontece quando o personagem da Jennifer começa a se sentir invadido, ameaçado, começa a sentir um certo desequilíbrio dentro da casa. A fotografia é bem granulada, dando uma sensação de obra de arte, várias cenas são enquadradas e compostas como se fosse obra de arte mesmo, como se fossem pintadas. E eu acho que isso foi tudo proposital, é claro, assim como os efeitos sonoros e o silêncio que tem no filme. O filme não tem uma trilha sonora, sabe? Utilizam bastante os efeitos da casa mesmo, as conversas, os barulhos, e torna tudo ainda mais realista, mais tenso. O silêncio dá aquele suspense no ar, faz a gente refletir também como a personagem ela se sente um pouco isolada. Bom, é claro que tem vários outros aspectos técnicos, mas para não deixar esse vídeo muito grande, eu falei só aqui dos que realmente me chamaram a atenção de cara, que eu pude perceber de cara. Vamos para os aspectos simbólicos do filme. Esse é um filme alegórico, mas o que seria uma alegoria? Bom, a alegoria é uma figura de linguagem onde produz a virtualização do significado, ou seja, sua expressão transmite um ou vários outros entendimentos além do literal. Bom, e além dessa alegoria explícita que o filme tem, o filme possui vários outros elementos simbólicos. Eu vou tentar pontuar alguns mais interessantes que eu encontrei logo depois do filme. Mãe é um filme sobre a criação do universo, o antes e o depois. No início era o verbo e o verbo se fez carne. E somos apresentados então ao personagem de Javier Bardem, um poeta, o grande poeta, o criador, Deus. E já fica muito claro a escolha da profissão desse personagem, né? E se Deus criou tudo, ele também criou a natureza, e ela vai ser representada pela personagem de Jennifer Lawrence. E também não é à toa que a Jennifer Lawrence ela se preocupa tanto com a casa, já que a casa é sua própria extensão. Tem vários momentos que a Jennifer, ela... Observação, eu vou falar Jennifer e Javier porque eles não têm um nome nesse filme. Tem vários momentos em que ela coloca a mão na parede e sente a casa pulsando, como se a casa fosse um grande organismo vivo, como se fosse a Terra, por exemplo. Então, tudo que a Jennifer sente, a casa também sente. Se a Jennifer tá bem, a casa tá em perfeito estado, mas se a Jennifer tá mal, a casa começa a apresentar vários sintomas também, como... sei lá, seja um vaso quebrado, entupido, o teto com mofo, o chão desabando. Bom, e é quando um homem chega à casa deles que tudo começa a se desestabilizar. É aí que entra a câmera instável, é aí que a câmera começa a tremer. Bom, a natureza reage e repele tudo que lhe é estranho, todo o corpo que lhe é estranho. E é exatamente por isso que a Jennifer, ela se sente incomodada com aquela presença logo de cara. Ao contrário do poeta, que fica todo empolgadão com a chegada desse homem, e logo depois com a chegada da mulher dele, eles claramente fazendo uma referência a Adão e Eva. E já que Javier Bardem representa o criador,
os dois representam parte de sua criação. Então é por isso que ele fica empolgado. Tem uma cena, bem no comecinho também, onde eles começam a se beijar sem parar, eles começam a se entregar de forma muito explícita na frente do Javier e da Jennifer, que ficam um pouco constrangidos com aquilo tudo. E a mulher, logo depois disso, ela pergunta sobre filhos pra Jennifer e pro Javier. E o Javier responde, a gente planeja ter um filho um dia, e a Jennifer olha com cara de tipo, que? Você nunca falou isso pra mim antes? Você nunca fez nada a respeito? É muito interessante colocar aqui, porque a questão do sexo nesse filme tá muito ligada à questão da criação mesmo. Pelo menos pro poeta, pelo menos pra parte simbólica do filme, né? Bom, assim como a mulher, ela passa os seus dias pintando a casa, criando e transformando o que ela vai chamar mais adiante de paraíso. E a gente vai descobrindo isso aos poucos, mais pro final do filme, onde eles acabam transando e na manhã seguinte se sente grávida, entende? Então o sexo não é uma coisa de prazer, mas é uma coisa muito ligada à criação mesmo. E antes disso a gente vê a mulher não só reconstruindo a casa, mas também transformando ela. Tem uma parede branca e ela começa a pintar essa parede, testar várias cores, lembrando essa parte de criar mesmo e transformar, assim como tudo que acontece na natureza. Bom, mais pra frente do filme, mais pessoas vão entrando em cena, dali a pouco já aparecem os filhos do casal, fazendo uma referência nítida de Caim e Abel, e é claro, eles brigam e um deles morre. Ali já é possível notar quando o mal, quando o perverso, quando a vaidade começa a entrar no paraíso. Aí acontece o velório na casa deles, e mais parentes e amigos do casal vão chegando. No começo fica tudo bem, mas ali a pouco começa a virar uma bagunça. E a Jennifer, coitada, cada vez mais desequilibrada, cada vez mais incomodada, começa a expulsar todo mundo dali. E numa hora acontece um vazamento, acho que é um vazamento da pia, e muita gente associou isso ao dilúvio. Eu acho que é bem certo isso, parece mesmo uma grande referência ao dilúvio. E em vários momentos a Jennifer, ela entra no banheiro e toma um líquido com um pozinho amarelo. Teve muitas discussões, muitas interpretações sobre esse líquido amarelo, porque já que tudo no filme é simbólico, não é possível que esse líquido amarelo não quer dizer nada. Bom, entre tantas interpretações, eu interpretei como sendo sátiva, que é a qualidade mais pura de toda a matéria, que no Oriente é chamado de sátiva, e é representado pela cor amarela. Tem vários elementos sádicos, como flores, frutas, ele também representa vida, energia. Quando eles finalmente ficam sozinhos na casa depois do dilúvio, eles acabam transando, e na manhã seguinte ela acorda grávida, ela já se sente grávida. O poeta, ele se vê logo cheio de inspiração para escrever uma poesia. Bom, essa poesia é interessante também porque muitas pessoas associaram com a Bíblia, mas eu não sei se realmente dá para associar com a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Então talvez ela possa ser associada com a própria obra divina mesmo, sabe? A vida em si, o itinerário de Ó. Tudo acontece de maneira pré-determinada pelas mãos de Deus. E mais pra frente no filme a gente já consegue ver a Jennifer Lawrence já em seu último mês de gestação, arrumando o quarto que seria do bebê. E esse bebê pode representar o Filho da Trindade, Pai, Espírito Santo e Filho, ou o que vocês quiserem chamar também de Jesus. E com o sucesso do poema do Javier, vários fãs começam a invadir a casa. No começo é até tranquilo, mas muitas pessoas vêm chegando, muita gente de todo canto do mundo, e tudo começa a virar uma bagunça, e no meio daquele tumulto, a Jennifer acaba tendo filho ali mesmo, no escritório dele. Os fãs, nesse momento, eles vão representar os fiéis, os fanáticos religiosos, tem muitos elementos simbólicos, várias cenas simbólicas, como tem uma hora que várias pessoas fazem filas e mais filas para receber algum tipo de bênção. Tem uma parede cheia de fotos do Javier Bardem, como se fosse Deus mesmo, sabe? Todas as pessoas venerando aquilo, venerando até a última gota de suor dele, literalmente. Bom, e quando a Jennifer, ela tem o filho ali, o Javier quer pegar ele pra compartilhar com a galera, só que a galera tá com a emoção, os sentimentos à flor da pele, tá um tumulto, tá super perigoso.
Então ela tenta proteger o máximo possível por um dia, porque ela acaba dormindo e ele pega e consegue dar ao povo. Só que numa das cenas mais tensas e mais fortes do filme, o bebê ele acaba quebrando o pescoço e morrendo. É uma cena muito, muito forte, é a cena mais forte do filme. E a Jennifer, ela vai atrás dele e quando ela finalmente consegue alcançá-lo, as pessoas dão espaço pra ela ver e ele tá totalmente destroçado. Ele tá completamente sem membros e ela olha pra trás e a galera tá comendo partes dele. Fazendo uma analogia clara a várias culturas que faziam sacrifícios humanos, como cultura maia, cultura astecas. Várias culturas faziam esse tipo de sacrifício humano para agradecer, para fazer um agradecimento a Deus, ou até mesmo para chamar a atenção da divindade. Bom, e ao longo do último ato do filme, a natureza reage da forma mais agressiva possível e ela acaba incendiando toda a casa, fazendo com que aconteça o apocalipse. Bom, e depois de tudo isso, como é possível entender, Deus não morre, né? Javier não morre, ele fica intacto e a natureza fica completamente destruída. Jennifer fica completamente destruída, assim como a casa. Isso por quê? Porque ela é o aspecto material, ela é o aspecto físico, por isso que ela sente, sofre, ela se transforma e ela morre. E é por essa mesma razão que a outra mulher acorda muito parecida com a Jennifer e ela chama o Javier pelo mesmo apelido que a Jennifer chamava ele também. Bom, a última coisa que eu tenho pra falar é que é interessante como a casa ela se transforma em vários lugares durante o filme inteiro. No começo parece ser o Éden, né? Porque a gente não vê nem sequer uma estrada que sai da casa pra outro lugar. Logo ela se transforma no aspecto da sociedade, que é quando o casal aparece trazendo vícios, desejos, a maldade, destruindo e acabando com aquela paz, aquela pureza do lugar. Bom, e quando é visto de cima, parece um mundo, parece um universo mesmo. Na terceira parte do filme já tem cenas que lembram igreja, já tem cenas que parecem o templo, e ao mesmo tempo que se transformam num cenário de guerra, fazendo toda uma referência ao que a humanidade já passou e tudo no mesmo ambiente, isso é muito legal. Os diálogos durante todo o filme deixam cada vez mais explícito a alegoria principal que o filme trata. As palavras perdão, apocalipse, punição, pai, mãe, filho, elas aparecem em vários momentos chaves para o entendimento da trama. Tudo se transforma o tempo todo, mas tudo se repete. Há um ciclo explícito no final do filme. Mãe possui uma inspiração, uma referência óbvia, bíblica, mas a gente pode perceber, analisando profundamente e assistindo talvez o filme algumas vezes, que tem outros vários elementos simbólicos que não estão somente na Bíblia. Kai, o que você quer falar? O que você quer falar? Quero falar umas coisas. Então senta aqui. Sintomática, aquela interpretação que é a última. Se você quiser entender esse filme sem ter medo de errar, você precisa ir pela interpretação sintomática, né? E a interpretação sintomática desse filme, ela tem uma perspectiva esotérica, ocultista, né? Dá para perceber que o diretor ele é estudante desses elementos. Então a gente pode dividir o filme fundamentalmente em 3 partes. A primeira parte representando o arquétipo da criação, a segunda parte representando o arquétipo do pecado original e a terceira parte representando o arquétipo da queda do espírito da matéria, que é simbolizada nas mais variadas tradições como a queda dos anjos. Né? Essa queda dos anjos no filme, que é o terceiro momento, é o momento em que ele morre para ela para poder nascer no filho. Né? Mas vamos voltar. Os dois dividindo uma realidade divina sozinhos, né? Cada um cumprindo a sua função, ele como o criador do ponto de vista artístico, é um poeta, né? E ela como a gestora por quê? Porque ela, além de cuidar da casa, né, ela administra a casa, ela recupera a casa do ponto de vista material, até porque ela é representante da matéria. E no segundo momento também essa gestora, que ela vai gestar, ela vai fazer a gestação de um filho dele. Né? Então ali representa a dualidade. Espírito, ele, matéria, ela, masculino, feminino, criador, criação, do ponto de vista de rei e reino,
ou quem reina e o reinado. Essa questão dela ser a matéria, a casa pode ser o universo do ponto de vista material, pode ser o planeta do ponto de vista material, pode ser uma extensão dela própria, pode ser a vida do ponto de vista da natureza. Então, tem uma perspectiva muito profunda de interpretação do ponto de vista do feminino. E o masculino, ele é o que cria, ele é o que fecunda, é o que insere a ideia, né? E isso não tem a ver muito com o aspecto masculino e feminino aplicado no social. Isso é um mecanismo arquetípico, impessoal, subjetivo, que faz parte da mecânica de todas as coisas. Fazendo passagem dessa primeira para a segunda parte, começam a ser inseridos na história alguns elementos da sombra deles, representada pelo casal que chega. Sombra essa que apresenta nas cenas os primeiros sintomas de vício, os primeiros sintomas de sexualidade, Maldade. do ponto de vista da perversão, não num contexto moralista, mas num contexto de mecânica, né? A doença surge com eles também, né? E isso é claramente um efeito, uma característica do arquétipo de Adão e Eva, né? Até porque ela tem 2 filhos, podem ser retratados por Caim e Abel. Na hora que os dois apareceram, a gente já sabia que o Caim iria matar Abel. E essa morte de Abel por Caim, ele também é um start mítico, que representa a queda do espírito na matéria. A queda do espírito na matéria, a guerra que ocorreu nos céus, onde Miguel com sua corte derruba o anjo rebelde, isso é uma expressão mítica para poder simbolizar esse arquétipo de descida da energia que é sutil e ela vai se revestindo de matéria até ganhar densidade, né? E aí é onde serão inseridos nas cenas elementos relacionados ao Novo Testamento, né? No caso daí, ela vai dar a entender que representa Maria, dá a entender também que representa a mulher num contexto de hoje. Então é uma coisa um pouco mais próxima da nossa realidade atual, que pode surgir através desses exemplos. E as características dele nesse terceiro momento são características mais parecidas com as características de Jesus no Novo Testamento. Aquela questão de perdoar o próximo, aquela questão do amor incondicional, independente do comportamento dos seus irmãos, né? E aquela inundação de pessoas, né? Representando toda aquela gama de fanatismos, conspurcando todos os princípios que até então era representado para eles. A gente percebe nitidamente que o planeta, a casa como extensão dela, ou o universo, se reveste desses valores e a identidade dos dois vai ficando cada vez mais difusa, mais esparsa. Apresenta. Não Se apresenta. Não. Esse é o Caio. Não. Falando no filme em si, tipo, que todo mundo falou que era uma representação bíblica, É porque entendeu? o Ocidente só conhece a Bíblia. Né? Não conhece as outras escrituras sagradas e não conhece a mecanogênese das outras míticas que envolvem o Oriente e tudo mais. Lembrando que mito não é lenda, mito não é ficção. Mito é uma realidade histórica, certo? Representado por metáforas para não ser distorcido ao longo das mudanças culturais. Ótimo. Né? E é isso. É isso que eu pensava. Obrigada.